Sua formação, essa versatilidade, de onde veio, cara? Assim, de onde você começou? Conta um pouquinho. Meu pai é médico, né? E minha mãe, ela é advogada, né? Então, não quis seguir a carreira de nenhum dos dois, por mais que ambos tentaram em algum momento, mas não Meu pai foi. tentou não. também, eu fosse médico também. Então, mas não fui ser administrador de empresas. Acho que sempre com a ideia de ter uma empresa, ter um negócio meu, eu sempre tive o âmbito, a ideia, a vontade de ter um negócio. E a vida foi levando, né? Comecei a trabalhar desde o momento da época da faculdade, numa empresa de bebidas, na época chamada Lidomec, bebida, por mais que eu não beba, né, e não bebia Você não whisky. bebe? Hoje eu bebo, mas eu não bebia antigamente, né? Naquele momento eu não bebia whisky, não bebia tequila e tudo mais, e eu vendia, né? Comecei a vender meu primeiro emprego. E aquela época você era jovem, Eu era época jovem, de 20 beber, e poucos anos. Meus amigos adoravam. Eu era o cara que levava a alegria para eles, exato. E saí de lá, fui para Ambev. Passei por Ambev bem no momento de transição entre Antártica, Brahma, Ambev. Fiquei lá por um tempo e fui para o momento de telecom, onde eu entrei na TIM. E aí sim, ali, desde o início da TIM, do momento da abertura da TIM no Brasil, da TIM em São Paulo, fiquei lá ao longo dos meus 8 anos, né? Então começamos a TIM São Paulo do zero, até ela ficar a segunda maior operadora do Brasil. Caramba. Saí da TIM e mudei de papel, né? Saí da TIM e fui para a Apple. E a Apple, né, Sim, um momento... Tem a ver, vai. Tem a ver, acho que hoje a Apple está muito conectada à telecom por causa do iPhone. Total. Naquela época não existia iPhone, a gente está falando aí de 2007. Então, a gente não tinha lançado ainda o iPhone no Brasil 3GS. Eu cuidava só de computadores, atendendo varejo, área comercial, área de vendas, né, trazendo... Então, a minha vontade de empreender e ter um negócio, eu fui fazendo com que as empresas foram me dominando e eu continuei como executivo, né? E aí passei por Apple, passei por Nokia, voltei para a Apple, fiquei depois mais 7 anos com o iPhone, peguei lançamento de iPhone, do iPad no Brasil. Começo de Apple, você foi o... Sexto funcionário no Brasil. Sexto funcionário. A Apple era nada, basicamente. Sentava nas caixinhas de... A gente ficava ali no prédio da Dacom, um andar, atendendo principalmente o varejo, atendia a Fenac, Saraiva, Fast Shop. Então era bem legal, assim. Trazia um modelo que já tinha nos Estados Unidos de atender o varejo, a venda direto para o consumidor final, trazendo uma experiência de uma loja dentro da loja da Fast Shop, que é o que a gente tem hoje dentro dos shoppings, né? Na Best Buy tinha, na época a gente trouxe esse modelo para o Brasil. Os resellers, exatamente. Que ainda não tinha uma loja. Acho que a primeira loja física da época foi no Morumbi Shopping, talvez. A primeira loja foi no Village Mall, lá no Rio de Janeiro, exato. Né, que para a Apple a gente chamava de retail, na época, que era a loja do retail, que era uma equipe totalmente separada. A primeira foi no Village Mall, depois no Morumbi Shopping. No Morumbi Shopping. Isso, mas a operação da Apple Brasil, né, na qual a gente atendia, era a parte de business, que é atendimento de venda de iPhone, Mac, iPad, direto para o varejo, para as operadoras, para os grandes varejistas. E tinha uma outra área dentro da empresa que cuidava das lojas próprias, e isso era no mundo inteiro. E eles respondiam diretamente para o pessoal dos Estados Unidos. E eu acho muito louco quando você entra na Apple, abrindo os parênteses aqui, é uma loja de varejo, uma loja que você vai lá, né, tem outras experiências na loja, né? Você aprende a lidar ali com o aparelho e tal, mas você não vê nenhum anúncio, cara. E é a loja que fica mais lotada do shopping. Não tem um anúncio de compre por tanto, assim. Não. É um varejo que não é varejo. Eles disruptaram essa parte, né, cara? Acho que a experiência, né, o que eu aprendi na Apple, né, a Apple, nesse caso, a experiência para o consumidor, o que ela leva para o consumidor, ela não faz varejo a promoção. Ela não precisa falar, vou fazer uma promoção, você compra e vai ganhar alguma coisa. Né? Acho que você tem um ecossistema ali que funciona, trazendo a melhor experiência de aparelho, de software integrado com aparelho para o consumidor. E o atendimento da Apple junto com o consumidor. Então, tem várias histórias ali de atendimento de cliente, né, vídeos e fotos que foram
viralizados na internet com atendimento e Tim Cook presidente nas lojas. Então, assim, realmente acho que curva, né? eu nunca peguei o lançamento de uma loja, né? Mas eu vi vários vídeos internos na Apple de lançamentos da loja em Sydney, lançamentos da loja no Brasil e Estados Unidos. Realmente é um show. Nossa, assim, filas e filas, pessoas esperando, né, fora Setembro da chegar, loja. Né? E para ser o primeiro cliente a entrar na loja, ele é recebido com todos os funcionários batendo palma. Assim, é fantástico, legal, é uma experiência para o consumidor. Então, é um novo varejo, né? Assim, a Apple consegue fazer um varejo que é impressionante mesmo, né, cara? E aí você sai de Apple? Saí de Apple, fui para Philip Morris. E, de novo, uma empresa de cigarro, e eu não fumo. Aí, realmente, eu não fumo nem hoje, nunca fumei nunca fumou na nem minha vida. Mas foi para um projeto diferente, né? Foi um projeto, na época, que chamava IQOS. IQOS existe até hoje, mas ele era incipiente, estava iniciando um projeto onde que eles colocavam um mundo sem fumaça. A ideia era fazer o controle da temperatura do cigarro e trazer menos malefícios à saúde do que fumar um cigarro. Então, o objetivo deles não era trazer novos fumantes, mas sim converter os fumantes em usuários de IQOS, né? Com modelos de experiência diferentes, trazendo um pouco esse modelo de experiência de Apple, um pouco os modelos de experiência de Nespresso para dentro de uma empresa de cigarro. Que belo case também, Nespresso. Um case é muito legal. E ainda mais pegando uma Nespresso, né, que você tem a parte do aparelho, a parte da cápsula, né? Então, essa é muito parecido à ideia deles, né? A tese deles foi muito parecida. Que legal. E aí, depois saí de lá, fui abrir uma empresa de energia no meio da pandemia, na abertura do mercado, dentro da abertura do mercado livre do Brasil, que a gente chama no mercado de energia, que a tese era que o mercado de energia, né, do Brasil abrindo, no mesmo momento que abriu o mercado de telecom no ano 2000, teria um paralelo ali, né, de como seria o atendimento ao consumidor, essa abertura no mercado que eu participei na época da TIM, quando eu fui para a TIM. E aí uma empresa nacional me chamou, abrimos uma empresa chamada Luz, e aí ao longo do tempo, né, começamos ela do zero, uma empresa que a gente chama de Energy Tech, né, trazendo tecnologia para dentro do setor de energia. Perfeito. Então foi um momento muito legal. Aí sim eu tive o que você falou aí, a parte do empreendimento, a parte de trazer essa vontade de ter um negócio, por mais que foi, né, investido por outras pessoas, por um fundo e tudo mais, a gente fez parte. O empreendedor é empreendedor, não importa. Exato. Então foi muito legal. E de lá saí, fui para a Glambia, onde eu estou hoje, né, tocando toda a operação no Brasil, na empresa de suplementos. Né? Então... E para quem não conhece a Glambia, né? Porque a Glambia, a hora que você falar os suplementos, todo mundo vai reconhecer. Conta pra gente quais são as linhas, né? A Glambia é a maior empresa de suplementos do mundo. Sim. Né? A Glambia ela tem 2 setores dentro da empresa, 2 unidades de negócio. A unidade de Glambia Nutritionals, que é onde a gente atende diretamente indústrias com a matéria-prima. Né? Então, atendemos indústrias tanto de suplementação como indústrias de energético, vendendo matéria-prima e pré-mix e tudo mais. E a parte que a gente chama de Performance Nutritionals, que é a Glambia, na qual a gente atende direto o consumidor final com produtos acabados, onde nós temos algumas marcas, né, que estão no Brasil e marcas fora do Brasil. Então, no Brasil a gente atende com Optimum Nutrition, a gente atende com Isopure e a gente tem a BSN, que são as 3 marcas no Brasil. Fora do Brasil a gente tem outras marcas, como as barras Think, a gente tem Amazing Grass, né, que são produtos veganos, né? Então a gente acaba tendo outros produtos fora do Brasil que infelizmente a gente não consegue trazer por causa de Anvisa. Anvisa tem um mercado extremamente regulado no Brasil, então a gente não consegue trazer alguns produtos. Eu fiquei sabendo que os Estados Unidos, na verdade, assim, eles não têm uma Anvisa, mas ali é do tipo assim, cara, se fizer mal para uma pessoa, você tá fora, você é expurgado do mercado, né? É o FDA, né? O FDA acho que tem as regras no quais eles são um pouco mais flexíveis do que a gente, né? Mas a Anvisa ela é bastante restrita. Então, vou dar um exemplo de creatina, né? A creatina no Brasil, ela sempre foi prescrita com 3 gramas de creatina para cada dose de creatina, né? E a gente vem há algum tempo já mostrando estudos junto à Anvisa para a gente conseguir fazer 5 gramas, que 99% do mundo, né, com exceção de Brasil, Coreia,
E alguns outros países, poucos países, acabam tendo 3 gramas e a gente, o resto do mundo, com 5 gramas por scoop, por dose. E aí conseguiu essa liberação agora, inclusive o mês passado. Então, a partir do mês que vem, a gente já pode trazer a creatina maior, com scoop de 5 gramas. O que isso ajuda? Né? Ajuda o consumidor. A gente consegue trazer outros produtos de creatina que eu não conseguia trazer por uma questão de tamanho de dose, não por composição. Então, eu vou trazer uma creatina com sabor, que eu não traria antigamente, por causa das 3 gramas. Então, eu já trago um produto novo. Você vai salvar minha vida. Eu consigo trazer creatina gummy, consigo trazer creatina cápsula, porque minha cápsula é de 5 gramas, eu não posso falar, tome 2 cápsulas e meia. Sim, então, você vai tomar 2 cápsulas, está ótimo. Então, eu consigo trazer outros produtos para o Brasil. E não de novo, não por uma questão de composto. Né? Creatina é um produto puro, mas sim por uma questão de tamanho de dose. Então, você acaba desbloqueando algumas coisas para o consumidor.